O que realmente acontece quando o coração de um idoso para de bater pela última vez? O que ocorre naqueles momentos finais e nas horas subsequentes que a maioria das pessoas desconhece completamente? Olá, sou o Dr. Vasconcelos e hoje vou compartilhar informações raramente discutidas sobre os processos fisiológicos do falecimento em pessoas idosas. Antes de continuarmos com este tema delicado, mas extremamente importante, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber conteúdos educativos que podem ajudar no entendimento e cuidado com nossos entes queridos em todas as fases da vida. A morte é um processo, não apenas um momento, e entender suas nuances pode nos preparar melhor para momentos difíceis e até mesmo aprimorar os cuidados paliativos que oferecemos. A primeira grande transformação que ocorre no corpo de um idoso ao falecer é o que chamamos de morte cerebral assistemática. Diferentemente de pessoas mais jovens, onde a morte cerebral tende a ocorrer de maneira mais abrupta, em idosos é frequentemente um processo gradual. O cérebro envelhecido, especialmente em condições como demência ou após múltiplos AVCs prévios, frequentemente apresenta o que denominamos na medicina como morte neuronal em mosaico. Algumas regiões cerebrais cessam suas funções antes de outras. É por isso que muitos cuidadores e familiares relatam que idosos nos estágios finais de vida parecem oscilar entre momentos de lucidez e completa ausência. Seu cérebro está literalmente desligando-se por partes. Do ponto de vista neurofisiológico, as estruturas cerebrais mais antigas evolutivamente, como o tronco cerebral que controla funções básicas como respiração e batimentos cardíacos, são geralmente as últimas a cessar atividade. Estudos recentes em neurociência paliativa demonstram que idosos frequentemente apresentam o chamado padrão de desconexão sequencial. Primeiro, perdem a percepção consciente do ambiente, depois, a capacidade de comunicação verbal, seguida pela perda de reconhecimento familiar, mas potencialmente mantêm a capacidade de sentir toque e ouvir vozes até momentos próximos ao fim, o que reforça a importância da presença familiar e comunicação gentil, mesmo quando o idoso parece não responder. A respiração de Cheyne-Stokes, caracterizada por ciclos alternados de respiração rápida e períodos de apneia, é particularmente comum em idosos com insuficiência cardíaca prévia ou danos neurológicos acumulados ao longo da vida. Você já presenciou mudanças no padrão respiratório de alguém em seus momentos finais? Este é um fenômeno natural relacionado à gradual redução de sensibilidade dos centros respiratórios no tronco cerebral aos níveis de dióxido de carbono no sangue. A segunda transformação significativa ocorre no sistema cardiovascular do idoso. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o coração não simplesmente para instantaneamente na maioria dos casos, especialmente em idosos. Observamos o que chamamos de cascata de descompensação cardíaca. O coração envelhecido, frequentemente já comprometido por décadas de hipertensão, aterosclerose ou outros problemas cardiovasculares crônicos, passa por um processo gradual de redução de eficiência. A medicina mostra que o miocárdio, músculo cardíaco envelhecido, possui significativamente menos células marca-passo naturais e uma rede de condução elétrica mais fragmentada devido à fibrose acumulada ao longo dos anos. Isso resulta em batimentos cada vez mais irregulares, um fenômeno chamado arritmia terminal progressiva, onde o ritmo cardíaco pode alternar entre períodos de aceleração e extrema lentidão. Se você está aprendendo informações que considera valiosas, deixe seu like. Isso ajuda este conteúdo informativo a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar deste conhecimento. Você sabia que, em idosos, o coração pode apresentar breves períodos de recuperação aparente, mesmo após minutos sem atividade detectável? Este fenômeno, denominado ressurgência cardiovascular transitória, pode explicar relatos históricos de ressurreição antes da era da medicina moderna. Mas tem algo que poucos profissionais discutem abertamente: a diferença entre como ocorre a perfusão sanguínea terminal em diferentes órgãos do idoso. Devido às alterações vasculares relacionadas à idade, o corpo prioriza a circulação para órgãos vitais,
através de um processo chamado redistribuição sanguínea hierárquica, onde extremidades recebem progressivamente menos sangue, explicando a característica palidez e sensação de frio nas mãos e pés, que frequentemente precedem o falecimento. A terceira transformação significativa ocorre no sistema respiratório e metabólico do idoso. Quando falamos sobre o processo de falecimento em idade avançada, precisamos entender que a respiração terminal apresenta padrões característicos que diferem significativamente de pessoas mais jovens, especialmente devido às alterações anatômicas e fisiológicas acumuladas ao longo de décadas. Os pulmões de um idoso tipicamente já apresentam redução de elasticidade, conhecida como senescência alveolar, diminuição da capacidade vital e frequentemente acúmulo de fibrose que reduz a superfície disponível para trocas gasosas. Estas alterações pré-existentes explicam por que a respiração agonal, padrão respiratório irregular, caracterizado por suspiros profundos separados por períodos prolongados de apneia, apresenta-se de forma mais gradual e prolongada em idosos. Estudos em cuidados paliativos documentam que idosos frequentemente apresentam o que os especialistas denominam desaturação adaptativa gradual, enquanto em jovens, a queda nos níveis de oxigênio pode provocar respostas compensatórias intensas e desconforto significativo. O corpo envelhecido frequentemente demonstra uma adaptação metabólica que reduz a sensação de fome de ar. Este é um mecanismo protetor natural que torna o processo menos angustiante do que muitos imaginam. Do ponto de vista metabólico, as células do corpo idoso possuem mitocôndrias, nossas usinas energéticas celulares, em menor número e com eficiência reduzida, o que altera significativamente como ocorre a cascata de falência multiorgânica. Enquanto tecidos jovens rapidamente sofrem danos irreversíveis na ausência de oxigênio, células envelhecidas apresentam o que a ciência médica moderna identifica como tolerância relativa à hipóxia, uma capacidade de manter função celular mínima, mesmo com níveis criticamente baixos de oxigenação. Você já se perguntou por que alguns idosos permanecem por dias em estado terminal, enquanto outros falecem rapidamente após o início do declínio? A resposta está parcialmente nesta variabilidade individual de adaptação metabólica. Se estas informações estão sendo úteis para você compreender melhor esse processo natural da vida, toque no botão de inscrição e compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar deste conhecimento. A quarta transformação ocorre no sistema nervoso periférico e na percepção sensorial. Contrariamente à crença popular, pesquisas em neurociência paliativa demonstram que a audição frequentemente persiste mesmo quando outras funções começam a falhar. O famoso estudo Van Lommel, publicado no conceituado periódico The Lancet, documentou que até 20% dos idosos em estado terminal, aparentemente inconscientes, demonstraram posteriormente recordação de conversas ocorridas ao seu redor. Isto acontece porque as vias auditivas são evolutivamente mais primitivas e resistentes à hipóxia que áreas responsáveis por funções cognitivas superiores. O fenômeno conhecido como dissociação sensorial seletiva explica por que tantos cuidadores reportam que idosos aparentemente não responsivos parecem reagir à voz de familiares próximos ou músicas significativas. Este conhecimento tem transformado protocolos de cuidados paliativos, enfatizando a importância de manter comunicação gentil e reconfortante, mesmo quando não há resposta visível. Do ponto de vista da neurofisiologia, ocorre o que denominamos liberação progressiva de neurotransmissores inibitórios, especialmente endorfinas e encefalinas, que explicam o estado de aparente tranquilidade frequentemente observado nos momentos finais. Este mecanismo natural, evolutivamente desenvolvido, funciona como um sistema de conforto interno. Aliás, você sabia que o estertor terminal, aquele som respiratório característico que muitas famílias encontram perturbador, não indica sofrimento? Estudos com monitoramento de atividade cerebral demonstram ausência de padrões associados à percepção consciente de desconforto nesta fase, sendo simplesmente resultado do relaxamento da musculatura da faringe
e acúmulo de secreções que o idoso não consegue mais eliminar eficientemente. Mas há um fenômeno fascinante que tem intrigado pesquisadores: o paradoxo da lucidez terminal. Documentado em múltiplos estudos de caso, refere-se a episódios onde idosos com demência avançada ou outras condições neurológicas degenerativas experimentam períodos surpreendentes de clareza cognitiva e reconhecimento próximos ao falecimento. A quinta transformação fundamental envolve as alterações bioquímicas e imunológicas que ocorrem nas horas finais, especialmente com peculiaridades relevantes no organismo idoso. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o corpo não simplesmente desliga todas as suas funções simultaneamente. Observamos o que denominamos na medicina como desativação sistêmica hierárquica, um processo onde diferentes sistemas bioquímicos cessam suas funções em uma ordem relativamente previsível, mas com características próprias no envelhecimento. O sistema endócrino do idoso, por exemplo, apresenta o que chamamos de liberação hormonal terminal paradoxal, um fenômeno onde ocorrem súbitos aumentos nos níveis de determinados hormônios nas horas que precedem o falecimento. Este fenômeno foi extensivamente documentado em estudos de medicina paliativa, onde observou-se elevações significativas nos níveis de cortisol, adrenalina e, curiosamente em alguns casos, oxitocina, o hormônio associado ao vínculo social e bem-estar. Pesquisadores teorizam que esta liberação hormonal pode estar relacionada a mecanismos evolutivos desenvolvidos para facilitar a transição e reduzir o desconforto. Do ponto de vista imunológico, o sistema de defesa do idoso, já naturalmente comprometido pelo processo de imunossenescência, envelhecimento do sistema imune, passa pelo que denominamos desregulação inflamatória terminal, um fenômeno onde observamos simultaneamente aumento de marcadores inflamatórios sistêmicos, junto com profunda supressão da capacidade de resposta imunológica local. É por isso que infecções oportunistas frequentemente se manifestam nas fases finais da vida, mesmo com tratamentos antibióticos adequados. Estudos recentes em imunologia do envelhecimento demonstram que esta resposta é significativamente diferente da observada em pessoas mais jovens, apresentando o que alguns pesquisadores denominam assinatura inflamatória da terminalidade geriátrica, um padrão molecular específico que pode inclusive servir como marcador prognóstico. Você já notou como a pele de uma pessoa idosa muda de aparência nos dias que precedem o falecimento? Este fenômeno, clinicamente denominado transformação cutânea pré-terminal, resulta de alterações complexas na microcirculação e na composição do fluido intersticial, com características específicas no envelhecimento devido à redução natural de colágeno e elastina. Se este conteúdo está ajudando você a compreender melhor estes processos naturais, deixe seu like e considere se inscrever no canal para mais informações científicas apresentadas de forma acessível. As alterações na temperatura corporal seguem um padrão denominado cascata termorregulatória terminal. Inicialmente observamos elevação paradoxal da temperatura, mesmo sem infecção documentada, seguida por progressiva diminuição, começando pelas extremidades devido ao redirecionamento do fluxo sanguíneo para órgãos vitais. Em idosos, este processo apresenta a particularidade de ocorrer de forma mais assimétrica e gradual, devido às alterações vasculares pré-existentes relacionadas ao envelhecimento. O conhecimento deste padrão é fundamental para o manejo adequado do conforto nas fases finais. Um fenômeno particularmente interessante e pouco discutido é o que a literatura médica denomina clarificação metabólica paradoxal. Muitos idosos com disfunção renal crônica avançada apresentam normalização temporária de certos marcadores bioquímicos nas horas que precedem o falecimento. Valores de ureia, creatinina e eletrólitos que estavam criticamente alterados podem retornar brevemente a níveis próximos do normal, o que ocasionalmente gera falsas esperanças em familiares. Este fenômeno, entretanto, não representa melhora real da função orgânica, mas sim complexas alterações na permeabilidade celular e redistribuição de fluidos
que ocorrem nesta fase. As mudanças na expressão gênica nas horas finais representam um campo fascinante de pesquisa emergente em medicina paliativa geriátrica. Estudos recentes de transcriptômica identificaram padrões específicos de ativação e silenciamento gênico que ocorrem em cascata durante o processo de falecimento, com diferenças significativas em tecidos de idosos. Este campo, denominado thanatotranscriptômica, do grego thanatos, morte, está revelando como centenas de genes permanecem ativos por horas após a cessação das funções vitais, alguns deles surpreendentemente relacionados à resposta ao estresse celular e reparo de DNA, como se o organismo realizasse uma última tentativa de manutenção da integridade celular. No próximo vídeo, exploraremos como o conhecimento destes processos fisiológicos naturais pode transformar nossa abordagem aos cuidados paliativos geriátricos, incluindo intervenções específicas baseadas em evidências científicas que podem significativamente aumentar o conforto e dignidade nos momentos finais, além de estratégias de comunicação que podem apoiar familiares durante esta transição, abordagens que muitos profissionais de saúde desconhecem, mas que estão revolucionando a qualidade da assistência em fim de vida para nossos idosos.